A paz e a graça do Senhor Jesus a todos, irmãos. Eu vim aqui hoje porque me senti muito incomodado com algumas declarações e alguns comentários que, ao meu ver, são ignorâncias bíblicas. E aqui é o sentido dos nossos vídeos, né, dos irmãos, dos filhos da promessa, é tentar esclarecer e, se possível for, vir a corrigir, né, tanto dúvidas quanto tais erros como o que está sendo citado. Uma moça, não sei se numa missa, numa celebração de uma religião irmã nossa, definida como cristã, ela diz que não tem medo do nome dela estar no inferno, porque a Virgem Maria já pisou a cabeça de Satanás. E pela confusão que se encontra até hoje o Oriente Médio, né? Porque tanto ódio, tanta guerra naquele lugar. Então eu quero, através das escrituras, de maneira rápida, num vídeo rápido, tentando ser o mais simples e resumido possível, tentar esclarecer com poucos textos, apesar de termos alguns, ou seja, muitos textos que explicam isso, mas de uma forma simples e bem rápida, os dois erros. Não foi Maria e porque tanto ódio por Israel, não é? Nós temos dois textos aqui que complicam muito a cabeça de muitos cristãos, sejam eles evangélicos, católicos, ou qualquer que seja sua denominação cristã. O primeiro texto está em Gênesis 3:15, não é? Que diz: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. O outro texto se encontra em Apocalipse 12. Apocalipse 12, a partir do verso 1, diz assim, ó: apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Então, a gente vê aqui no primeiro texto, e eu acredito que quanto a isso não há discussão, todos concordamos, que o descendente da mulher se trata de Jesus, não é? O início do grande ódio, de fato, apesar do ciúme que sempre os filhos de José tiveram, os filhos de Jacó tiveram por José, seus irmãos tiveram sempre inveja dele, mas o ódio, de fato, iniciou depois do seu sonho, relatado em Gênesis 37:5, aonde ele conta que via, representado por feixes, né, de trigo, se não me falha a memória, eles se rendiam, se curvavam ao feixe que estava centrado. Moisés dizia, interpretava que era ele, mas na verdade era Cristo. Mas então aí não temos dúvida que era o Senhor, não é? Isaías 7:14 profetiza sobre essa descendência, né? Isaías 7:14 diz que por isso o Senhor mesmo nos dará um sinal. Ele fala também da virgem, diz: a virgem ficará grávida, lhe dará um filho e o chamará de Emanuel, que significa Deus conosco. O mesmo Isaías, agora no capítulo 9, referente também à descendência dessa mulher, se refere que um filho nos foi dado, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz, ele estenderá o seu domínio, e por aí vai, né? Isaías 9, 6 e 7. Então, quanto à descendência
Eu acredito que não temos dúvida de quem é a descendência da mulher, é o Cristo. No livro de Lucas, no capítulo 1, fala, a partir do verso 6, a profecia, não é, do nascimento do Cristo. E engraçado que no verso 32 fala sobre esse Cristo, né? Ele diz: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino. Aqui o anjo Gabriel está falando para Maria, mas Maria, apesar de toda a sua relevância, de toda a sua importância, a mulher não é Maria, não é? O mais interessante desse texto é quando eles vão consagrar o Senhor, que ali o ancião do templo se alegra, né? Simão, ele diz em Lucas 2:28, que diz: o Simão tomou-o nos braços e o levou a Deus, dizendo: soberano, como prometestes, agora podes despedir-me em paz, o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, o menino, que preparaste de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Então, diante de todos esses textos, e caso não sejam suficientes, né, João, na sua primeira epístola, ele nos diz algo que causa, de certa forma, uma inveja, se é que eu posso. Ele diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, e isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que está com o Pai e nos foi manifestada. Novamente se referindo a Cristo, o Jesus, o Nazareno. Então, a descendência, enquanto a descendência não se tem dúvida. Porém, aquela jovem, numa celebração religiosa, ela disse que Maria pisou a cabeça da serpente, pisou a cabeça de Satanás, referente à profecia de Gênesis 3:15. Porém, o desconhecimento teológico, bíblico, testamentário é tão enorme, porque Paulo já nos revelou sobre isso. Porque Romanos 16:20 diz que em breve o Deus de paz, o Deus referido na profecia de Isaías 9, o Deus de paz esmagará a cabeça de Satanás. Então também não é Maria que esmagará a cabeça de Satanás, e sim o Deus de paz, o Cristo, o Emanuel, Jesus, certo? Porém, as duas profecias, os dois textos base do nosso vídeo se referem a Gênesis 3:15 e Apocalipse 12:1, onde o Apocalipse fala de uma mulher vestida de sol, com 12 estrelas, se refere às 12 tribos de Israel e se refere à nação de Israel. E a mulher referida em Gênesis 3:15 é também o próprio Israel, a própria nação de Israel. Se não vejamos Isaías 66, versos 7 e 8, pode tentar esclarecer isso. Antes
de entrar em trabalho de parto, ela dá à luz. Como assim? Como que uma pessoa vai sentir dores de parto após o parto? Se a sequência natural humana é primeiro as dores, depois o nascimento. Então daí a gente já tira que é um texto simbólico. Não se refere a Maria, não se refere à gestação de Maria, mas se refere a uma promessa, porque no hebraico a descendência não é da mulher, a descendência é do pai. E o pai está no céu e semeou, frutificou o ventre daquela que seria não a mãe de Deus, mas a guardadora, alguém que seria abençoado o ventre para guardar, para ser semeado. Então a descendência não é Maria, a descendência é Cristo. E a mãe, a, a, a virgem, a mulher não é Maria, e sim Israel. Porque ele diz que, Isaías 66, a partir do 7 e 8, antes de entrar em trabalho de parto, ela dá à luz, porque a tribulação ainda vai existir, ainda virá. A perseguição de Herodes foi depois do nascimento. A perseguição que Israel vai sofrer pelo anticristo será agora, depois de Cristo ter nascido. Perceba que a profecia aponta para uma nação e não para uma mulher. Não pode ser Maria. Ele continua dizendo: antes que lhe sobrevirem as dores, ela ganha o menino. É a nação de Israel. Quem já ouviu uma coisa dessa? O profeta pergunta. Quem já viu tais coisas? Ele repete a pergunta e ele responde. E ele faz outra pergunta. Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz um povo num instante? Essa profecia se cumpriu em 48, quando a ONU declarou a nação de Israel. Da onde veio o Messias, o Deus de paz, que pisará a cabeça da serpente. Se para você não está claro, Isaías 26 e 17 diz: como a mulher grávida, prestes a dar à luz, se contorcendo e gritando de dor, assim estamos nós na tua presença, ó Senhor. Isso é Israel dizendo. Novamente a simbologia de uma gestação, de uma gravidez a ponto de dar à luz. Por tempo, e se multiplicando até hoje, os israelitas ainda sentem essa vontade, ainda acham que ainda estão. Diz que em breve o Deus de paz, o Deus referido na profecia de Isaías 9, o Deus de paz esmagará a cabeça de Satanás. Então também não é Maria que esmagará a cabeça de Satanás, e sim o Deus de paz, o Cristo, o Emanuel, Jesus, certo? Porém, as duas profecias, os dois textos base do nosso vídeo se referem a Gênesis 3 e 15 e Apocalipse 12 e 1, onde o Apocalipse fala de uma mulher vestida de sol, com 12 estrelas, se refere às 12 tribos de Israel e se refere à nação de Israel. E a mulher referida em Gênesis 3 e 15 é também o próprio Israel, a própria nação de Israel. Se não vejamos Isaías 66, versos 7 e 8, pode tentar esclarecer isso. Antes de entrar em trabalho de parto, ela dá à luz. Como assim? Como que uma pessoa vai sentir dores de parto
após o parto. Se a sequência natural humana é primeiro as dores, depois o nascimento. Então daí a gente já tira que é um texto simbólico. Não se refere a Maria, não se refere à gestação de Maria, mas se refere a uma promessa, porque no hebraico a descendência não é da mulher, a descendência é do pai. E o pai está no céu e semeou, frutificou o ventre daquela que seria não a mãe de Deus, mas a guardadora, alguém que seria abençoado o ventre para guardar, para ser semeado. Então a descendência não é Maria, a descendência é Cristo. E a mãe, a, a, a virgem, a mulher não é Maria, e sim Israel. Porque ele diz que, Isaías 66, a partir do 7 e 8, antes de entrar em trabalho de parto, ela dá à luz, porque a tribulação ainda vai existir, ainda virá. A perseguição de Herodes foi depois do nascimento. A perseguição que Israel vai sofrer pelo anticristo será agora, depois de Cristo ter nascido. Perceba que a profecia aponta para uma nação e não para uma mulher. Não pode ser Maria. Ele continua dizendo: antes que lhe sobrevirem as dores, ela ganha o menino. É a nação de Israel. Quem já ouviu uma coisa dessa? O profeta pergunta. Quem já viu tais coisas? Ele repete a pergunta e ele responde. E ele faz outra pergunta. Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz um povo num instante? Essa profecia se cumpriu em 48, quando a ONU declarou a nação de Israel. Da onde veio o Messias, o Deus de paz, que pisará a cabeça da serpente. Se para você não está claro, Isaías 26 e 17 diz: como a mulher grávida, prestes a dar à luz, se contorcendo e gritando de dor, assim estamos nós na tua presença, ó Senhor. Isso é Israel dizendo. Novamente a simbologia de uma gestação, de uma gravidez a ponto de dar à luz. Por tempo, e se multiplicando até hoje, os israelitas ainda sentem essa vontade, ainda acham que ainda estão gestando, porque ainda estão esperando o Messias, porém ele já veio, ele já foi gestado, ele já cresceu, ele já reinou, ele reina. É incrível o quanto a falta de Bíblia pode atrapalhar o entendimento de nós, os filhos, os que já se renderam. Israel é o filho eleito, nós, os filhos enxertados na videira. Romanos 11. Que procuremos nos alimentar das palavras eternas para termos esclarecimento. É por isso que o ódio das nações, por isso as guerras contra Israel, não é pelas suas riquezas, não é pelo seu território, pois eles nem são o povo mais rico do mundo e nem são o território mais rico do mundo, mas são o povo escolhido por Deus desde sempre, desde a fundação dos tempos. Por isso a profecia de Gênesis 15, por isso a profecia de Apocalipse 12, aonde a mulher terá que se esconder, pois o dragão está furioso à sua procura. Porque a descendência vem de Israel e não de Maria. Maria foi uma eleita, é uma mulher bem-aventurada, mas é uma pobre mulher pecadora, dependente e necessitada.
da salvação, do Cristo. Israel é a Virgem, é a esposa. Nós agora fazemos parte, porque o Paulo já diz que o que era dois, na cruz ele fez um só povo.